Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Nós retomamos o nosso curso de Geometria Espacial, discutindo agora um novo objeto chamado pirâmide. Para definirmos uma pirâmide, considere um plano alfa e nele contido uma região poligonal qualquer S. Além disso, considere também um ponto V que não pertença a esse plano alfa. Uma pirâmide é o conjunto de todos os segmentos de reta que têm origem no ponto V e extremidade em algum ponto da região poligonal S. Esse objeto tem alguns elementos característicos. Em primeiro lugar, a região poligonal que deu origem a esta pirâmide é chamada de base da pirâmide. Por se tratar de uma região poligonal, existem também as respectivas arestas da base. O ponto V que não pertence a esse plano da base é chamado de vértice da pirâmide. Os segmentos de reta que unem o vértice da pirâmide V a um vértice da região poligonal que é base é o que nós chamamos de aresta lateral. Por último, os triângulos que constituem as chamadas faces laterais desta pirâmide. Uma classificação que nós fizemos para prismas é aquela que envolve prismas retos e oblíquos. Tal classificação também se aplica a pirâmides, mas a definição é um tanto quanto diferente. Uma pirâmide vai se chamar reta se todas as arestas laterais são congruentes, ou seja, têm mesma medida. Caso contrário, se essas arestas laterais têm medidas diferentes, nós teremos uma pirâmide chamada oblíqua. A exemplo do que acontece para prismas, a nomenclatura das pirâmides segue a nomenclatura das regiões poligonais, que são bases dessas pirâmides. Então, se uma pirâmide tem uma base triangular, esta é uma pirâmide triangular. Se a base for um quadrado, nós teremos uma pirâmide quadrangular. Se porventura a base for um pentágono, nós teremos uma pirâmide pentagonal e assim sucessivamente. Uma pirâmide é chamada regular se o polígono que lhe serve de base é um polígono regular. Por exemplo, se a base de uma pirâmide for um quadrado, a pirâmide é uma pirâmide regular quadrangular. Se a base for um hexágono regular, nós teremos uma pirâmide regular hexagonal. Dentre todas as pirâmides regulares, a mais simples é a que nós denominamos tetraedro. Um tetraedro regular é uma pirâmide cujas quatro faces são triângulos congruentes e equiláteros. Nós vamos analisar em maiores detalhes as relações métricas que nós poderemos estabelecer entre elementos desta pirâmide regular, do tetraedro. Nós já vimos que uma pirâmide tem os seguintes elementos: a base, as arestas da base, as faces laterais, as arestas laterais e o vértice da mesma. Nós podemos, entretanto, definir dois novos elementos para esta pirâmide: o chamado apótema da base e o apótema da pirâmide. Vamos considerar uma pirâmide regular hexagonal. Sendo a base um hexágono regular, nós podemos localizar um ponto, o ponto O, que é o centro deste polígono. Além disso, para uma aresta da base qualquer, nós podemos construir ou determinar o ponto médio desta aresta da base. O segmento de reta unindo o ponto O ao ponto M é o que se denomina o apótema da base desta pirâmide. Além disso, nós podemos definir também o chamado apótema da pirâmide. Para isso, considere o mesmo ponto M, que é ponto médio de uma aresta da base, e o vértice desta pirâmide. O segmento de reta unindo o vértice da pirâmide a esse ponto médio de uma das arestas da base é o chamado apótema da pirâmide. E é interessante notar que, neste caso, existe uma relação muito bem definida entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura da mesma. Esta relação é determinada a partir do Teorema de Pitágoras e é válida para qualquer pirâmide regular. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura dessa pirâmide também ao quadrado. Nós iremos deduzir esta relação para o caso de uma pirâmide regular hexagonal. Para deduzir essa relação, nós primeiro precisamos fazer algumas considerações sobre o hexágono regular. Um hexágono regular é um polígono de 6 lados, todos os 6 lados de mesma medida. Neste caso,
O polígono pode ser inscrito em uma circunferência, e essa circunferência tem o centro O, que também será o centro deste polígono regular. Agora, nós vamos considerar o triângulo OAB, onde o segmento AB é um dos lados do hexágono regular. A medida desse ângulo central AOB, o ângulo com vértice em O, é 60 graus. A circunferência toda determina um ângulo de 360 graus, dividido por 6, que é o número de lados desse polígono, eu determino o fato de que a medida desse ângulo central é 60 graus. Agora, pelo fato de que OA e OB são raios dessa circunferência, isso vai implicar que os ângulos com vértice em A com vértice em B desse triângulo OAB são congruentes, têm a mesma medida. E isso me leva à conclusão que os três ângulos internos desse triângulo têm medida igual a 60 graus, portanto, esse triângulo OAB é um triângulo equilátero. O que nos interessa aqui é determinar a medida do apótema da base para esta pirâmide. E, novamente, nós consideramos o triângulo OAB. Só que agora nós traçamos o segmento OM, onde M é o ponto médio do segmento AB. Isso faz com que o triângulo original OAB seja dividido em dois triângulos retângulos, OMA e OMB. Se nós considerarmos o triângulo OMA, retângulo em M, o teorema de Pitágoras para esse triângulo produz o seguinte resultado: AO, a hipotenusa ao quadrado, é igual a AM ao quadrado mais OM ao quadrado. AO é exatamente igual à medida da aresta da base, A. AM, metade da medida da aresta da base, A sobre 2. E com estas relações, nós estabelecemos que OM, o apótema da base para esta pirâmide, é dada pela seguinte relação métrica: A vezes raiz de 3 sobre 2, onde A é a medida da aresta da base. Com isso, nós podemos determinar a relação entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura dessa pirâmide regular hexagonal. Para isso, nós consideramos esta figura. V é o vértice da pirâmide, M é o ponto médio da aresta AB, a aresta da base, e O é o centro da base, centro do hexágono regular. Esses três segmentos constituem um triângulo retângulo. VOM é um triângulo retângulo com um ângulo reto situado no vértice O. A hipotenusa é exatamente a aresta da pirâmide, que nos interessa. Um dos catetos é a aresta da base, que nós determinamos anteriormente, e H a altura desta pirâmide. De modo que, ao escrevermos o teorema de Pitágoras, nós encontramos a relação que nós procuramos. O apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado, mais a altura dessa pirâmide ao quadrado. Lembrando que esta relação foi deduzida para esta pirâmide regular hexagonal, mas ela é verdadeira para qualquer pirâmide reta. Vamos determinar numericamente essas grandezas para uma pirâmide hexagonal regular, cuja aresta da base mede 8 cm e cuja altura mede 6 cm. Vemos aqui uma representação dessa situação. Uma pirâmide regular hexagonal, cuja base, como o próprio nome diz, é um hexágono regular, cuja aresta da base mede 8 e cuja altura da pirâmide mede 6 cm. Novamente, consideramos primeiro a base desta pirâmide, um hexágono regular, e aquele triângulo OAB, onde AB é uma das arestas da base, O é o centro deste hexágono regular, que é a base da pirâmide. Nós determinamos o ponto médio da aresta AB e traçamos o segmento OM. OM é exatamente a medida do apótema da base. Este apótema da base divide esse triângulo original OAB em dois triângulos retângulos, e a aplicação do teorema de Pitágoras ao triângulo OMA vai nos produzir o seguinte resultado: OA ao quadrado é igual a AM ao quadrado mais OM ao quadrado. OA é a medida da aresta da base, 8 ao quadrado. AM é metade da medida da aresta da base, 4 ao quadrado, mais OM, que é exatamente a medida do apótema da base. Substituindo esses valores, nós encontramos que o apótema da base para esta pirâmide, ou ainda o segmento OM, mede 4 raiz de 3 centímetros. Determinado o apótema da base e conhecida a altura dessa pirâmide, nós podemos determinar numericamente o valor do apótema da pirâmide, o segmento VM. Mais uma vez, esse triângulo VOM é um triângulo retângulo.
Aplicando então o teorema de Pitágoras, nós encontramos a seguinte relação métrica: Vm ao quadrado é 6 ao quadrado mais 4 raiz de 3 ao quadrado, já que 4 raiz de 3 é a medida do apótema desta base. De maneira que Vm ao quadrado é igual a 84 e, portanto, o apótema da pirâmide mede 2 vezes raiz de 21 centímetros. Então, nós somos capazes de, conhecida a medida da aresta da base e da altura desta pirâmide regular hexagonal, determinarmos a medida do apótema da base e, em seguida, o apótema da pirâmide dessa mesma pirâmide. Nesse caso, nós ainda podemos considerar uma face lateral, VAB, e determinarmos a medida da aresta lateral. Para isso, nós consideramos o segmento VM, que é o apótema da pirâmide, o qual divide esse triângulo VAM isósceles em dois triângulos retângulos, VMA e VMB. Podemos aplicar então o teorema de Pitágoras a um desses triângulos para obter a seguinte relação: VA ao quadrado é igual a VM ao quadrado mais AM ao quadrado, sendo que VA é exatamente a medida que nos interessa, a medida da aresta lateral. VM é exatamente a medida do apótema da pirâmide, 2 vezes raiz de 21 elevado ao quadrado. AM é exatamente metade da medida da aresta da base, 4. Isso nos leva à conclusão que a aresta lateral desta pirâmide mede 10 centímetros. A exemplo do que acontece para prismas, nós podemos obter a chamada planificação de uma pirâmide. Todos os elementos dessa pirâmide, a base, as faces laterais, são regiões poligonais planas. Portanto, nós podemos construir uma representação desta pirâmide em que todos esses elementos, faces laterais e bases, são exibidos no mesmo plano. Isso é o que nós chamamos de planificação. Para essa pirâmide regular hexagonal, nós teremos um hexágono que representa a base e 6 triângulos isósceles que representam as faces laterais. E isso pode ser feito para qualquer pirâmide, reta ou oblíqua. Vamos voltar ao exemplo anterior e determinarmos tanto a área da base como a área lateral desta pirâmide hexagonal regular. Como a base dessa pirâmide é um hexágono regular, ela pode ser dividida em 6 triângulos congruentes. Calculando-se a área de um desses triângulos, basta multiplicar por 6 para obtermos então a área desse hexágono regular, que é a base da respectiva pirâmide. Nós vamos considerar novamente aquele triângulo OAB. Para esse triângulo, o segmento OAB tem medida 8 centímetros e a altura desse triângulo, o segmento OM, nós já determinamos, tem medida igual a 4 raiz de 3 centímetros. Disso resulta que a área desse triângulo é base vezes a altura do triângulo dividido por 2, ou seja, 16 raiz de 3 centímetros quadrados. A área, então, da base, a área do hexágono, é 6 vezes esta área, ou seja, 6 vezes 16 raiz de 3. Esta base desta pirâmide tem área 96 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral desta pirâmide é calculada de maneira similar. As 6 faces laterais dessa pirâmide são triângulos congruentes. Se nós calcularmos a área de um deles e multiplicarmos o resultado por 6, nós obteremos a área lateral desta pirâmide. VAB é uma típica face lateral desta pirâmide. A base desse triângulo é o segmento AB, que tem medida 8. A altura desse triângulo é o segmento VM, que é exatamente o apótema da pirâmide, e que nós calculamos a sua medida, 2 raiz de 21 centímetros. Logo, a área de uma dessas faces é 8 vezes 21 centímetros quadrados. Multiplicando esse resultado por 6, nós vemos que a área lateral desta pirâmide é 48 vezes 21 centímetros quadrados. Uma pirâmide muito singular é o chamado tetraedro regular. Nesta pirâmide, as 4 faces são triângulos congruentes e equiláteros. Nós vamos determinar para um tetraedro regular cujas arestas medem 1 centímetro as medidas do apótema da base, apótema da pirâmide e a altura dessa mesma pirâmide. Aqui nós vemos uma representação desse tetraedro. ABCD é um tetraedro regular, o segmento OM é o apótema da base, DM é o apótema da pirâmide e nós vamos estar interessados em determinar não somente a medida desses apótemas, como também a área total desse tetraedro.
Para isso, nós consideramos uma típica face desse tetraedro, a face ACD. Ela é um triângulo equilátero. E para determinarmos a medida do apótema da pirâmide, o segmento DM, nós determinamos inicialmente M, o ponto médio do segmento AC. Como já vimos anteriormente, este segmento DM divide o triângulo DAC em dois triângulos retângulos, particularmente o triângulo AMD, retângulo em M. O teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo produz a seguinte relação: AD ao quadrado é igual a AM ao quadrado mais DM ao quadrado. AD é exatamente a medida da aresta desse tetraedro, 1. AM, a metade dessa medida, meio, e DM é o apótema da pirâmide que nós determinaremos. De maneira que DM é raiz de 3 sobre 2 e, portanto, o apótema da pirâmide mede raiz de 3 sobre 2 centímetros. Entretanto, para determinarmos a medida do apótema da base, nós precisamos relembrar um fato muito importante sobre triângulos. Para qualquer triângulo, nós podemos construir um segmento chamado mediana. E o que é uma mediana? É um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Por exemplo, BM é uma tal mediana. Ela sai do vértice B e vai até o ponto médio do lado AC oposto a B. Da mesma maneira, nós poderemos construir as medianas relativas aos vértices A e C, e elas concorreriam em um único ponto, o ponto O. Este ponto O é chamado de baricentro do triângulo ABC. E este ponto tem a seguinte propriedade: ele divide qualquer mediana em dois segmentos que estão na razão de 2 para 1. Isto implica que o segmento OM tem medida igual a 1/3 do segmento BM. Mas BM é exatamente a medida do apótema da pirâmide, que nós já calculamos anteriormente. Dessa maneira, o apótema da base, OM, tem medida igual a raiz de 3 sobre 6 centímetros. Finalmente, nós podemos determinar a altura desta pirâmide. E mais uma vez, nós consideramos um triângulo, o triângulo DOM, reto em O. A esse triângulo, o teorema de Pitágoras produz a seguinte relação: dm ao quadrado é igual a OD ao quadrado mais OM ao quadrado. dm é exatamente a medida do apótema da pirâmide, raiz de 3 sobre 2. OD a altura dessa pirâmide, que nós queremos determinar, e OM a medida do apótema da base, que nós determinamos e tem valor raiz de 3 sobre 6. Isso leva à conclusão que a altura desta pirâmide mede raiz de 6 sobre 3 centímetros. Finalmente, nós podemos calcular a área total desse tetraedro. Como ele é composto de 4 faces congruentes, se nós calcularmos a área de uma das faces e multiplicarmos por 4, teremos a área total desta pirâmide. A face ACD é um triângulo equilátero cuja base mede 1 e cuja altura mede raiz de 3 sobre 2, exatamente a medida do apótema da pirâmide. Logo, a área de uma das faces é a raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Multiplicando esse resultado por 4, nós encontramos que a área do tetraedro, a área total, a área das 4 faces, neste caso, é raiz de 3 centímetros quadrados. Um último exemplo é uma questão do vestibular da FUVEST de alguns anos atrás. Ele diz o seguinte: um telhado tem a forma de superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. O lado da base mede 8 metros e a altura dessa pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas devido a quebras e emendas, qual é o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado para cobrir esse telhado? Esta figura é exatamente um modelo da situação descrita no problema. Nós temos uma pirâmide reta de base quadrangular, ou seja, a base é um quadrado, cuja aresta da base mede 8 metros e a altura da pirâmide é de 3 metros. Nós queremos determinar aqui a medida da área lateral desta pirâmide. E para isso, nós devemos, antes de mais nada, determinar a medida do apótema da base, a medida do apótema da pirâmide, para então calcular a área das faces laterais desta pirâmide. Sendo a base um quadrado, o apótema da base
OM tem exatamente metade da medida da aresta da base. Ou seja, se essa aresta da base mede 8 metros, o apótema da base mede 4 metros. De posse agora do valor do apótema da base, nós podemos calcular o apótema da pirâmide pela relação Vm ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais OM ao quadrado, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo retângulo VOM. Vm é a medida do apótema da pirâmide que nos interessa, VO é a altura dessa pirâmide 3 e OM o apótema da base que mede 4. Dessa maneira, nós chegamos à conclusão que o apótema da pirâmide, nesse caso, tem valor numérico 5, ou seja, ele tem medida 5 metros. Para calcularmos a área lateral desta pirâmide, calculamos a área de uma das faces da mesma e multiplicamos o resultado por 4. Se nós lembrarmos que uma típica face desta pirâmide é o triângulo VAB, cuja base mede 8 metros e cuja altura mede 5, nós encontraremos que a área lateral desta pirâmide é igual a 80 metros quadrados. Se nós considerarmos que cada lote de telha tem 1 metro quadrado, nós vamos precisar de 80 lotes de telha mais 10 devido a quebras ou emendas. Logo, para cobrir todo esse telhado serão necessários no mínimo 90 lotes de telha, o que dá a alternativa A dessa questão. E com isso nós terminamos esse encontro. Nós discutimos aqui a definição e alguns elementos de pirâmides. Quais são eles? Os elementos como faces, base, vértices, apótema da base, apótema da pirâmide e, mais importante, como eles se relacionam e como nós podemos determinar, por exemplo, a área da base e a área lateral de uma pirâmide. No próximo encontro, nós discutiremos o volume de uma pirâmide a partir do princípio de Cavalieri. Obrigado, boa sorte a todos, um forte abraço e até lá.